Com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos indicadores de atividade, as perspectivas para a economia, os principais desafios daqui para 2022, e inclusive considerando o potencial de atração de investimentos para o país. Eu converso com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, vamos começar fazendo um balanço da semana passada, que nós tivemos a divulgação de vários indicadores e todos eles decepcionaram. Nós tivemos uma inflação acima do esperado, o IPCA, que é a inflação oficial, referência da meta. Depois nós tivemos queda das vendas do comércio em setembro, queda da atividade do setor de serviços, são os dados do IBGE, então são dados oficiais. Isso deve repercutir no relatório Focus, que nesta semana sai na terça, porque hoje é feriado. Mas como é que você viu? Setembro foi um ponto fora da curva ou a gente pode ter um trimestre negativo? Mas Denise, setembro acho que não foi um ponto fora da curva. Na verdade, esse processo de desaceleração a gente estava vendo acontecer desde já o segundo trimestre, quando a gente teve os efeitos da pandemia. A gente teve uma pequena queda de PIB no segundo trimestre comparado com o primeiro, e o terceiro trimestre a gente está caminhando para ter algo semelhante. A gente teve agosto e setembro, especialmente, foram meses bastante ruins para os dados de atividade dentro das contas nacionais. A agricultura também vai ter um terceiro trimestre difícil por conta da seca que atingiu o setor. Então, sim, é muito provável que a gente tenha de novo uma queda de PIB no terceiro trimestre, e talvez a gente tenha que anunciar aí no final do mês, quando for divulgado o dado do PIB do terceiro trimestre, que a gente passou por uma recessão técnica nesse ano já, né? Sem esquecer que ano que vem, com as dificuldades todas que a gente tem essa possibilidade também de a gente ter uma recessão. Então a situação, de fato, na economia, na atividade, está bastante complicada agora. Recessão técnica, são 2 trimestres consecutivos com variação negativa do PIB. Agora, Sérgio, na semana passada, quando saiu o IPCA, muita gente no mercado financeiro começou a considerar um aumento ainda maior da Selic do que esse aumento de dosagem que já houve, né? Porque o Copom levou para 1,5 a correção a cada reunião. Aí, quando vieram os dados de atividade, aí esfriou um pouco essa expectativa. Você acha que adianta elevar os juros? Isso pode acontecer? Denise, assim, inflação é inflação, mesmo que seja uma inflação que a gente está relacionada a câmbio, a alguns problemas específicos de tarifa de energia, de commodities, enfim, não é um processo agressivo de expansão de demanda que a gente está vendo agora, que em geral as pessoas associam a isso, né? A demanda está crescendo com intensidade, está pressionando a oferta da economia, sobe a inflação, o Banco Central tem que subir a taxa de juros. Inflação é inflação, não importa de onde vem. A gente está com inflação de 2 dígitos agora. E o risco que se tem é essa inflação nesse patamar começar a contaminar outros preços e contaminar a inflação de 2022. Hoje, 1/4, 25% da inflação brasileira, quando a gente pega todos os itens dentro do IPCA, já estão crescendo acima de 10% sem considerar a alimentação, quer dizer, fora a alimentação. Então, você já tem uma inflação que está se espalhando para 2 dígitos, que é algo que a gente vê raramente acontecer, né? Nos últimos 20 anos, só aconteceu ali em 2003 e depois em 2016, e para evitar que isso piore, o Banco Central vai ter que subir taxa de juros, não tem alternativa. Então a Selic vai para 2 dígitos também, muito provavelmente deve ir para casa de 11,75, que é a nossa expectativa, mas tem colegas que estão esperando até números maiores, acima de 12%, mas de qualquer maneira é uma taxa de juros que tem que subir com intensidade para evitar que essa inflação piore ano que vem. E sempre vem aquela pergunta, o que é pior, inflação ou juros? Sempre a inflação, né? Os juros machuca, piora a atividade no curto prazo, mas com certeza a inflação, se ela não for combatida, ela traz muito mais prejuízos, especialmente para a população mais pobre ao longo do tempo. Então, assim, precisa subir juros agora, né? A gente não tem alternativa. Agora, Sérgio, a elevação mais forte dos juros vai acabar esfriando mais ainda a demanda, e demanda que a gente vê que já não está indo tão bem assim. A gente tem inflação corroendo a renda, e é o juro correndo atrás da inflação, a inflação corroendo o poder de compra da população, aí o crédito fica mais caro. É um ciclo bastante desfavorável, né? Pois o problema é que o combate à inflação hoje está totalmente nas mãos do Banco Central. Não deveria ser assim. A gente poderia ter um esforço por parte do Ministério da Economia, do governo, com a política fiscal, para tentar conter um pouco o crescimento no ano que vem, e aí talvez o Banco Central não precisaria subir taxa de juros com tanta intensidade. A hora que se joga todo o trabalho de combater a inflação integralmente para o Banco Central, ele tem que ser mais agressivo, quer dizer, ele tem que ser mais intenso na alta de juros para conseguir evitar essa piora de inflação. A hora que ele tem que subir com intensidade essa taxa de juros, o crédito fica mais caro,
crédito mais caro para as empresas e para os consumidores, a gente está falando de uma economia mais fraca. Então, isso que a gente está vendo agora de uma recessão técnica, talvez uma desaceleração, uma estagnação, na verdade, que é talvez o termo mais correto para a gente considerar a economia brasileira nesse momento, ano que vem, com toda essa incerteza que a gente tem, que se junta à questão eleitoral também muito incerta, você tem um cenário muito provável de queda de investimento de um lado e queda de produção industrial, especialmente, de outro, que é o que muito provavelmente a gente vai ver acontecer ano que vem. Agora, parte do problema fiscal que nós temos hoje vem da iniciativa do governo de tentar ampliar o Bolsa Família. Mudou o nome aí, tem a conotação política também, de tentar criar o Auxílio Brasil para atender 17 milhões de famílias, porque a gente sabe que a pobreza aumentou, desemprego continua elevado e isso é muito ruim do ponto de vista político, além do social. E aí o governo deu uma bagunçada do lado fiscal. Você acha que isso acaba se acomodando? Tem expectativa se o Senado vai aprovar ou não, a PEC dos precatórios que viabiliza o auxílio? O que você está esperando aqui para o final do ano? Denise, a gente tem questões que são importantes do ponto de vista fiscal, e no caso duas que são incontornáveis. Uma são os precatórios, são questões legais, quer dizer, o governo tem que pagar, você precisa se descobrir, a PEC dos precatórios tenta resolver isso, de pagar isso de forma parcelada. É um problema que você está acumulando dívida, na verdade você pode adiar um pouco o problema no ano que vem, mas você está adiando isso para 2023 em diante. E do outro lado, o auxílio emergencial, o novo Auxílio Brasil que a gente vai ter agora, as pessoas precisam, estão passando fome, têm dificuldade agora, precisa desse recurso de fato. O que se coloca é que o governo deveria ter pensado com antecipação, sabendo que ia precisar desses recursos no ano que vem, e programar melhor a sua estrutura de gastos para caber esses recursos dentro da regra de teto, dentro de como é programada a política fiscal hoje. Ao não conseguir se fazer isso, a gente está vendo a política fiscal errática desde o início do ano, quer dizer, isso não começou agora, a gente viu as discussões em relação à PEC dos gatilhos no começo do ano, toda a discussão em relação aos números previstos para 2021, que estavam bastante errados, equivocados, e geraram números muito errados de expansão fiscal esse ano. Enfim, a política fiscal, pelo menos desde o início do ano, está num grau muito ruim de condução. E não era diferente chegar onde a gente chegou. Então, o problema que se tem é que você precisa colocar esses gastos dentro do nosso gasto, do ano que vem, mas o problema é como ele foi feito. Você precisou quebrar uma regra que foi feita às duras penas em 2016, a regra do teto, para conseguir encontrar espaço para esse gasto para o governo ano que vem, um gasto eleitoral. Quer dizer, esse é o grande problema. Quando a gente olha para frente, o governo conseguiu quebrar uma regra que está na Constituição. O mercado vai se perguntar que regra que o governo vai conseguir seguir nos próximos anos, que regra fiscal vai poder ser seguida pelo próprio governo, se uma regra que está na Constituição é quebrada dessa forma por interesse eleitoral. Então, tudo o que aconteceu agora, mais do que os números em si, do que significa ano que vem, se vai aumentar ou não o gasto público, é o simbólico de você quebrar uma regra que está dentro da Constituição, de um país que tem muitas fragilidades fiscais e que vai chegar em 2022 com uma dívida pública histórica de 85% a 86% do PIB. Então, mais do que a gente precisaria ter um esforço fiscal. E isso não está acontecendo. Agora, Sérgio, chama atenção o movimento do mercado, na verdade a mudança do movimento do mercado, porque logo quando foi lançada a ideia da PEC dos precatórios, de alteração do cálculo do teto de gastos, de postergar parte dos precatórios, a reação do mercado foi muito ruim. E de repente a gente vê o mercado torcendo pela aprovação dessa PEC, com medo de alguma coisa ainda mais ruim que possa vir caso ela não seja aprovada, não é? Pois é, olha que ponto a gente chegou, Denise. O mercado tem que comemorar uma regra dessa qualidade, que é muito ruim. Justamente por isso, com receio de que possa vir algo pior. Se a PEC não passa, o que o governo vai inventar, vai arranjar para conseguir colocar o gasto precatório, o gasto do Auxílio Brasil no ano que vem? Muito provavelmente, que é o medo do mercado, você optaria por fazer os gastos extraordinários, os créditos extraordinários que foram usados ano passado, na época da pandemia, só que aí você entra no imbróglio legal também de como é que você vai justificar créditos extraordinários, sendo que a população já está vacinada, não tem motivação, de fato, para isso acontecer agora. Então, assim, o mercado fez a leitura de que a medida era muito ruim, não era a melhor possível, mas poderia piorar ainda mais se não passasse essa. Quer dizer, isso não tranquiliza, Isso coloca, de certa forma, um tampão
nesse momento, mas adia o problema em relação a que regra fiscal que a gente vai acabar tendo no país nos próximos anos. Quer dizer, o problema não acabou aqui. O governo abriu uma tampa de um problema e quem vai ter que resolver isso é o próximo governo em 2023. Quer dizer, a gente vai ficar um ano, digamos assim, em stand-by, esperando passar esse processo eleitoral para saber qual vai ser a posição do próximo governo sobre as regras fiscais do Brasil. Que regra vai ser, ela vai ser mudada ou não, vai ser aperfeiçoada ou não, e aí a gente vai ter que ver se o mercado, se a sociedade acredita que dessa vez essa regra vai ser seguida ou não, ou se for uma regra muito frágil, se ela vai ter possibilidade de ser quebrada como essa foi quebrada agora. Agora, Sérgio, a equipe econômica, o próprio presidente Bolsonaro tenta vender no exterior uma imagem muito positiva do andamento da economia brasileira. Paulo Guedes, que está em Dubai, também são vários eventos, uma imensa comitiva que foi para o Brasil para divulgar, né, notícias positivas, falar que a Amazônia não está pegando fogo, que o ministro Paulo Guedes ressaltou a importância de o Brasil atrair petrodólares, que seriam investimentos lá da região. Você acha que se consegue passar essa imagem, melhorar a credibilidade com todas essas incertezas que nós temos aqui no âmbito doméstico? Esses são os dilemas da nossa economia, Denise, porque de fato a gente tem um país com muita capacidade de crescimento, né? A gente tem um gap, né, uma dificuldade de investimento em infraestrutura muito grande, histórico. A gente tem um potencial de crescimento de demanda de consumo muito grande, quer dizer, a população consome menos comparado com a sua renda, com outros países. Então, assim, tem espaço para a gente conseguir crescer a economia brasileira de forma saudável nos próximos anos, especialmente via investimento. O problema quem vai investir quer um país com um mínimo de estabilidade econômica. E o que está se entregando hoje é um país com inflação elevada, que vai ter um custo de financiamento extremamente elevado no ano que vem por conta do aumento de Selic, uma situação fiscal muito instável e uma eleição também muito incerta, que a gente não sabe exatamente o que vai ser o resultado e o que vai sair em termos de programa econômico de 2023 para frente. É muita instabilidade conjunta para quem vai fazer investimento que é de longo prazo. Isso não significa que as concessões não vão acontecer, que investimentos gerais em infraestrutura não vão aparecer, vão, mas poderiam ser muito mais e com muito mais intensidade se o governo fizesse o dever de casa com muito mais força e hoje, especialmente, Denise, colocar um pé atrás, né, dar um passo atrás e estabilizar com mais firmeza, com mais intensidade a macroeconomia, né? De fato, ajudar o Banco Central a trazer a inflação para baixo, fazendo uma condução mais equilibrada da política fiscal, que é justamente o que a gente não tem hoje. Não tem hoje, não vai ter em 2022, a gente vai ter que esperar o próximo presidente arrumar a casa para a gente conseguir, aí sim, trazer tranquilidade para esse investidor que quer vir para o Brasil para ficar 10, 20, 30 anos. A gente ainda vê interesse do investidor, mas é difícil isso se concretizar no volume necessário para fazer diferente na atividade, né? Interesse tem, o Brasil tem capacidade de atrair esse investimento. A gente precisa trabalhar o nosso lado, como a gente vai entregar condições básicas para esse investimento vir para cá. Essa questão da Amazônia é essencial, a imagem ambiental hoje de qualquer país é essencial para investimento. Depois da questão do ESG que apareceu, né, o investimento social, ambiental e de governança, né, os critérios que as empresas estão utilizando cada vez com mais intensidade, esses critérios também são observados e pedidos por parte dos países. Se a gente, como país, não segue, especialmente esses critérios ambientais, sim, a gente começa a perder a atratividade em termos de investimento. Então, assim, a gente precisa mudar cada vez mais a nossa imagem, mas também, especialmente, a nossa capacidade de atrair esse investimento. Para isso, passa pela estabilidade macroeconômica. Ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e Associados. Sérgio, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Foi um prazer. Boa noite.